É uma alegria todas as vezes que eu sou convidada para estar aqui, para falar da palavra do nosso Deus. É um grande prazer para mim, é um privilégio falar desse amor do Evangelho que cura, que salva e que batiza com o Espírito Santo. Eu achei tão interessante esse tema dessa nova série, muito importante, porque nós sabemos que, através da série Alô, Estamos em Guerra, nós já sabemos que não é uma briguinha qualquer viver aqui nesse mundo. A palavra de Deus diz que é uma guerra. É uma guerra. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, você pode escutar com muita atenção o que vai ser falado aqui. Você não está aqui por acaso, eu quero dizer para vocês. Aliás, essa palavra acaso nem faz parte do mundo espiritual. Na verdade, é tudo uma Jesuscidência. Jesus tem algo para você aqui nesta noite, amém? E para você que já aceitou a Jesus, sinta-se muito abraçado por Jesus, por tudo que nós vamos falar aqui, essas questões que nós vamos debater hoje, que nós vamos tratar nessa noite. Fundamentando Valores é o nome da série. Fundamentando Valores, na verdade, é uma poderosa revelação de Deus. Foi assim que eu vi quando eu vi esse tema. Porque é para alertar os jovens desse terrível engano, dessa atração pelo espírito da imoralidade que temos hoje no mundo. E que tem causado uma inversão moral, na verdade, um adoecimento de toda a humanidade. Ela tem se envolvido nesse espírito maligno que tem adoecido a consciência dos jovens. O certo é tido como errado e o errado é certo como certo. E o errado é tido como certo. E tudo isso que eles falam, que o mundo fala, o que a mídia fala, é em nome do amor, do glamour, que esse mundo fala que é. Mas, aparentemente, nós, como crentes espirituais, nós sabemos que isso é só uma aparência, que é tudo muito bom, tudo muito legal, mas é dessa forma que a presença de Deus é afastada de nós quando nós nos envolvemos com esse espírito. É dessa forma que Deus é deixado, a presença de Deus é deixada de lado e entra uma variedade de demônios, espíritos da sensualidade, da corrupção, e eles têm se manifestado na nossa nação com muita força, fazendo um círculo giratório. Não sei se vocês já conseguiram entender, vendo o que está acontecendo no mundo. Parece que o mundo gira assim. O espírito da imoralidade e da corrupção tomou conta da nossa nação. E eles estão lançando e fazendo com que a vida das pessoas gire em torno disso também. É assim que nós estamos vendo. Parece que é um redemoinho que vai atraindo as pessoas para o meio desse redemoinho. O Brasil, na verdade, ele é conhecido como a terra da sensualidade. Que triste isso. É assim, o Brasil é assim, é conhecido como um país sensual, desregrado, onde a busca pelo prazer é o único propósito de viver. É isso que nós temos vendo. E a Igreja do Senhor Jesus, ela tem se levantado com toda a força para combater, e tem se manifestado nos filhos dele esse desejo de falar desses assuntos que vai mexer com a sua alma, que vai tocar profundamente o seu espírito, para que você não seja enganado, não se deixe levar por esses espíritos que estão girando como redemoinho. Nós estamos aqui para combater pelo poder da cruz, que todo o engano que o poder das trevas está querendo instalar dentro da igreja vai ser destruído. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos firmes. Eu creio que essa rede jovem está assim. A equipe da pastora Érica tem jejum, tem oração, tem o ensino da palavra, porque nós queremos aqui gerar jovens com o perfil de
Cristo, gerar jovens que conheçam a palavra e que tenham uma visão correta de quem é Deus e de quem Ele é neste mundo. Aleluia. Amados, eu quero te dizer que o teu status hoje já mudou. Sabe como foi que mudou? Teu status mudou de um pecador para santo. Aleluia. Isso aconteceu no dia em que você disse sim para Jesus. E quando eu já sou de Jesus, qualquer pergunta que eu faça para mim mesma ou na Bíblia, será sempre a resposta de Deus que eu vou colocar no meu coração. Mesmo que eu não consiga. Mesmo que eu não consiga, eu vou fazer isso, porque não sou mais eu quem vive aqui, é Cristo que vive em mim, quem vive em nós, em cada coração aqui. E está nas nossas mãos o legado de passar essa esperança, não é verdade? A palavra de Deus diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Deus colocou essa esperança em você para que você possa levar o evangelho, o reino de Deus para esse mundo perdido na imoralidade, na corrupção. O mundo, a palavra de Deus diz que o mundo rejeita o conhecimento de Deus. Não é Deus que rejeita, é o mundo que rejeita o conhecimento de Deus. Ele despreza, por isso que eles não recebem. Mas nós aceitamos tudo que a palavra nos diz, porque nós somos povo eleito, aleluia. Cadê o povo eleito do Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. É Deus quem nos chama de nação santa, povo eleito, sacerdócio real, aleluia. Então vamos fazer valer essa liberação de palavra de vida e vamos levar essa unção que foi falada para todos nós, para todo aquele que segue Jesus. Aleluia. Você é assim, jovem. Desperte para o trabalho do Senhor. Não entre nesse redemoinho. Saia dele. Fique fora. Fique observando os seus líderes, qual é a posição que eles tomam em relação à vida deles, como eles andam, como eles se vestem, como eles agem. Vocês são imitadores de Cristo. E Cristo está sendo representado aqui nessa terra pelos seus líderes e por vocês depois. É uma hierarquia, na verdade, que existe no mundo espiritual. E se Deus falou que é possível ser santo assim como Ele é, eu vou crer. Você crê? Aleluia, eu creio. Se Deus falou assim, assim será. Eu creio. Eu amo muito, muito mesmo conversar com vocês sobre as verdades de Deus. Mas antes de começar a nossa conversa, eu quero deixar alguns pontos bem claros aqui. Que tudo que eu falar aqui não tem nada a ver com pessoas em particular, tá bom? Deus me livre de mim mesma, de vir aqui falar algo que não está na Bíblia, ou de mandar algum recado pessoal para alguém. Deus me livre. Eu rejeito, em nome de Jesus, qualquer recado que Satanás, para eu falar de alguém em particular, eu rejeito isso no nome de Jesus. E eu já fui muito bem discipulada nessa área da minha vida. Louvado seja o nosso Deus por isso. Aleluia. Mas é muito natural aqui na nossa igreja se falar da palavra de um modo bem claro, não? Vocês já perceberam isso? Sem filtros. Tudo que falamos aqui é para edificação da igreja, é para que a gente possa quebrar toda a cadeia que Satanás tem colocado, as cadeias de opressão nos jovens, na igreja. Tudo que nós falamos aqui é para despertar, segundo os princípios que a Bíblia nos dá. É isso, por isso que nós falamos verdades e falamos sem filtros. E para nós mesmos, assim, é arriscado falar às vezes, mas nós temos que falar porque Deus nos manda falar. Mesmo a gente sendo mal interpretado, nós temos que dar. Nós não temos ainda um conhecimento teológico,
mas nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós meditamos na palavra. Então, você pode se sentir um privilegiado por estar sendo tão bem cuidado por Deus, amém? Aleluia. Todas as quartas, nós temos uma novidade da parte de Deus para vocês, para nós. A nossa conversa hoje é sobre modéstia e vestimenta. Nós precisamos falar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Nós precisamos. Eu queria primeiro explicar o que é modéstia. Modéstia significa ausência de vaidade. É quando você é alguém que já teve algum êxito, alguma realização muito legal na vida, mas você continua aquela pessoa humilde, santa, modesta. É ter decência, na verdade. E esse é um assunto, como eu falei, uma revelação muito boa, porque é um assunto de urgência, porque vivemos numa geração que discorda de tudo. Outro dia, eu ouvindo um vídeo, eu vi um pastor falando que essa geração discorda porque gosta de viver assim. Porque se sente bem, porque está na moda, porque estão fazendo. Aí eu fiquei analisando o comentário desse pastor, né, que ele falou, e eu fiquei analisando dentro da palavra de Deus. Então eu entendi que esse comportamento da nossa geração atual tem um grande significado para nós, que somos crentes em Jesus. É porque estamos nos fins dos tempos. Em 1 Coríntios 10, 11, Paulo já falava do fim dos tempos. Gente, é interessante a gente saber por que Paulo falava há 2000 anos assim, como é chegado o fim, né, que a gente vê na Bíblia, é chegado o fim, é chegada a hora, os últimos dias. Há 2000 anos atrás eles já falavam. Sabe por quê? Porque essa é a última fase da história. Nós já estamos na nova era. E ela nasceu em Jesus Cristo. É por isso que é falado assim. Nasceu, essa era, ela já invadiu esse tempo atual. Nós já estamos vivendo o fim. Só para vocês entenderem melhor, nós vivemos assim, ó. Vivemos na era presente, mas nós já somos cidadãos de um reino futuro. Essa que é a nossa situação, que já teve início em Jesus, o Cristo ressuscitado. Nossa vida, na verdade, como crente, eu sempre falo essa palavra, é um paradoxo. Nós já estamos, a Bíblia diz assim, nós já estamos assentados com Cristo, mas nós vivemos aqui nessa terra ainda, nós ainda não morremos. Então, é um paradoxo isso. Nós vivemos assentados com Cristo, a palavra de Deus diz, mas nós estamos ainda aqui, nós ainda não morremos, nós estamos nessa era ainda. Nós já fomos perdoados por Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz, e deu a sua vida por nós, os nossos pecados todos foram perdoados. Mas nós ainda pecamos. Nós temos essas duas realidades. E quem é crente sabe muito bem do que eu estou falando, amém? Vamos voltar para o nosso assunto. Esse caos que está acontecendo é um sinal que este mundo está se destruindo. E a nossa voz, ela tem que soar, porque Jesus vem nos buscar. E a palavra de Deus diz que Ele vem num abrir e fechar de olhos. Então, nós temos que estar preparados para esse momento, porque aqueles que não estiverem preparados irão ficar aqui nesse mundo, sofrendo 7 anos de tribulações. Mas nós estaremos na glória com Cristo, aleluia, glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui, preparando essa igreja para o noivo, para que Ele possa vir um dia e nos resgatar desse mundo de imoralidade, corrupção que está.
E a intenção de Deus é nos colocar em segurança junto dele e longe das coisas deste mundo. Por isso, alertamos aqueles que vivem na superficialidade do Evangelho. Não viva assim, querido. Não viva na superficial de Deus, viva a Deus, porque nós temos que mergulhar no mais profundo de Deus para nós sairmos desse engano que esse mundo tem colocado, ele tem, na verdade, empurrado as pessoas. Esse espírito da imoralidade e da corrupção tem tomado conta de todos os setores da sociedade, nós vemos isso. E o povo de Deus, ele tem que se levantar contra tudo isso, e a nossa vida, o nosso dia a dia, é que vai demonstrar se nós somos esses jovens que têm um evangelho superficial, ou uma profunda comunhão com Deus. O profundo de Deus está enraizado no nosso coração, porque é assim que nós devemos viver. E hoje nós vamos conversar sobre como devemos nos comportar, como lutar contra os ataques demoníacos da imoralidade e da sensualidade. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versos 8, 9 e 10. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Deixe a sua Bíblia aberta para vocês acompanharem a leitura. Amém? A palavra de Deus diz assim: quero que em todos os lugares os homens orem dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem briga. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Amém. Timóteo, ele era um pastor muito jovem, igual vocês, e ele foi designado para tomar conta de uma importante igreja, a igreja de Éfeso, naquela época, e ele não tinha muita experiência. Ele foi consagrado pastor dessa igreja tão importante, e Paulo era o seu discipulador, que orientava ele. Então ele escreveu essas instruções de como os jovens, as pessoas idosas, devem se comportar na igreja, porque Paulo, ele já sabia dos muitos problemas que aconteciam dentro do corpo de Cristo. Por isso ele instruiu Timóteo falando assim, dê uma olhada aí no verso 8, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem ódio. Paulo falou assim porque os judeus, eles criaram um ódio, uma ira do Império Romano daquela época. E os crentes, os cristãos, eles já estavam se deixando contaminar por esse ódio, por essa ira. É por isso que ele falou assim. E os judeus, eles tinham costume também de orar com mãos levantadas e olhando para o céu. E por isso que Paulo fala assim, quando vocês orarem, orem com mãos santas, a palavra de Deus diz. Porque eles já estavam entrando nessa de ficar com raiva das autoridades, porque ela oprimia muito o povo daquela época. E eles já estavam também sentindo ódio no coração por aquilo. E Deus está falando muito forte através dessa mensagem com nós. E baseado nisso, nós vamos observar o conselho. Na verdade, não é bem um conselho, é uma ordem de Paulo, trazendo para a nossa realidade também, porque percebemos que há uma grande necessidade no meio do povo de Deus de ter também essa conduta, de nunca nos esquecermos que nós temos que orar por nossas autoridades, que nós temos que velar pela vida delas, orando em oração, mesmo aquelas que nos perseguem,
palavra de Deus nos manda fazer isso. Mesmo nós temos perseguido, nós temos que orar por nossas autoridades. Porque acima de tudo está Deus na nossa vida, não somos nós. Você pode notar como é que Paulo fala. Ele diz assim, aí você pode ver na sua Bíblia, ele diz quero, eu não sei se essa versão combina com a minha, eu quero. Paulo diz assim, ele não dá um conselho, ele dá uma ordem, eu quero. E você vê a força do modo como Paulo falou, com a autoridade de um pastor responsável, que não queria que o ódio dos judeus contaminasse a igreja de Cristo. Que grandes ensinamentos para nós também, né, amados? Orar até por aqueles que nos perseguem, orar por todas as autoridades com mão santa, a palavra de Deus diz, porque Paulo sabia que a gente só agrada a Deus, a nossa oração só agrada a Deus, se nós nos despirmos de toda a nossa ira, de toda a nossa raiva, com o coração contrito a Deus, entregar a nossa oração. É essa oração que agrada a Deus. E você tem que ter também essa atitude, a nossa atitude, colocar a palavra de Deus no nosso coração. Essa é a forma correta de vocês, jovens, de eu, que já sou idosa, nos portarmos diante de Deus. Esse tem que ser a nossa atitude diante deste mundo mal, porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar até por nossos inimigos, não é verdade? Nós devemos viver essa vida aqui. Foi isso que Paulo transmitiu através dessa mensagem. Essa vida aqui, mesmo cheia de perseguição, mesmo cheia de dores, entregando total controle da nossa vontade à vontade de Deus. Vamos colocar uma frase aí que C.S. Lewis observou, achei tão interessante isso. Olha, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Aleluia. Nos esvaziar do mundo. Nos esvaziar do mundo significa cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Então, Deus assume controle, e aí que nós nos tornamos crentes autênticos e não superficiais. É assim. Quanto mais nos entregamos ao total controle, nossa vontade, a vontade de Deus, é assim, Ele assume o controle e nós nos tornamos mais iguais a eles. É isso que Deus tem para falar nessa noite para nós. Vamos ver o verso 9 aí, você pode acompanhar. Verso 9, parte A, diz assim: quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Existe até briga, amados, isso é verdade. Existe até briga nessa questão de roupas. Porque alguns irmãos dizem que a mulher cristã não pode usar calça comprida porque é vestimenta de homem. Na verdade, isso não se aplica como um princípio bíblico. Não é. E sim como as questões secundárias. São usos e costumes de alguma localidade, de alguma determinada denominação. E aqui na nossa igreja, nós já fomos muito bem instruídos dentro da palavra a não brigarmos por isso. A gente não pode brigar por isso. Nós temos que ser modestos quando, por exemplo, você for visitar uma igreja que tem como usos e costumes não usar calça comprida. Você, sendo a parte que já entendeu que isso não é pecado, você tem que ser sensato, usar o bom senso para não causar escândalos em nossos irmãos, que ainda são legalistas. Você sabe que, sendo mulher, você não pode vestir uma calça comprida de homem e vice-versa. É muito claro isso para nós, não é verdade? E Deus nos instruiu em diversas passagens na Bíblia sobre isso.
Você pode ver na sua casa Deuteronômio 22, que fala também sobre essa questão. Então, vamos viver sem ódio, sem briga. A palavra de Deus diz que tanto aquele irmão fraco, como o irmão forte, que tem que entender. Porque tanto aquele que é fraco, que tem as suas restrições, e não é em várias religiões, né, amada? A gente vê isso, tem restrições de comer alguma coisa, de cortar o cabelo, de vestir calça comprida. Tanto um quanto o outro, que é o forte e o fraco, nós fazemos isso por um único propósito. Foi isso que Deus me despertou nessa mensagem. E nunca devemos provocar um irmão só porque já somos convictos que calça de homem é uma coisa e calça comprida de mulher é outra coisa completamente diferente. E se Cristo, ele acolhe os fracos e os fortes, quem somos nós, né, para ignorar isso? Para passar por cima disso? Esse assunto de ser tolerante com os fracos, você pode ver também, está lá em Romanos 14. Não é condenando e julgando, amados. Não é fazendo isso que nós vamos falar a verdade. É com amor. E você, a palavra de Deus diz que você só pode exortar alguém se você amar essa pessoa. Se for com amor, se for com ódio e com ira no coração, nem faça isso. A segunda ordem de Paulo está no verso 9, parte B, que diz assim, você pode acompanhar? Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Amém. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o cabelo da mulher, na verdade, ele estava chamando a atenção da mulherada da igreja daquela época, porque ele percebeu que elas estavam tendo um exagero. Estavam trazendo, na verdade, a tendência do mundo para dentro da igreja. Elas usavam um tipo de peruca é tão antigo, né, amados? Aplique, né, que se fala hoje. Elas usavam vários apliques no cabelo, elas enrolando e fazendo andares. E aquilo ia crescendo, crescendo, crescendo. E esses andares, os relatos da história falam que eram costurados com fios de ouro. Para você imaginar a pura ostentação que estava acontecendo naquela época. Elas faziam esses andares e a palavra diz que a gente não tem que ter esse exagero. E essas mulheres, elas não conseguiam nem dormir direito para não desmanchar esses andares que eram feitos no cabelo dela. Não é diferente, não, em nossos dias. São muitos exageros no meio cristão. E se nós não combatermos o mundo, ele entra na igreja e destrói a modéstia, os valores estabelecidos por Deus para o comportamento do crente, porque nós temos valores estabelecidos por Deus para nos portar, para nos vestir, não é verdade? A mulher, ela pode sim se arrumar, ficar bonita, mas a palavra de Deus diz aqui que é tudo com decência. E também a gente, como crente, que usa calça comprida de mulher, não é verdade? Ou usa calça comprida, os homens de homem, nós não podemos confundir, né? E usar uma calça comprida com um buraco na bunda. Não é verdade? Não podemos fazer isso. Porque nós já vimos isso nas redes sociais. Então, nós não podemos confundir isso. Nós não podemos usar roupa de academia provocante demais, que mais parece com um animal que com um cristão. Sabe por que eu falo assim? Eu fiquei pensando nesse exemplo. Porque os animais, eles usam a própria pele para cobrir o seu corpo, né? Mas a palavra de Deus nos deu vestimenta para cobrir a nossa nudez. É muito diferente isso. Então, a intenção dessa conversa é colocar
você em segurança, mostrando a verdadeira condição de jovem purificado, lavado pelo sangue de Jesus, amém? Aleluia. Vamos ver o verso 10, você pode acompanhar na sua Bíblia. O que é que diz o verso 10? Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Amém. Não é proibido, como eu falei, a mulher se arrumar, ficar linda, o rapaz se arrumar, ficar bonito, não é proibido, não. O que a palavra diz para nós é que a Bíblia condena de fixarmos o nosso olhar só no exterior. O nosso olhar só para as coisas que se veem, não aquelas que se entendem no coração. Nós, como cristãos, nós podemos sim usar roupa de praia, nós podemos usar cílios, nós podemos usar maquiagem, nós podemos usar roupa de academia, sim, podemos usar só não podemos exagerar. Nós só temos que lembrar que nós somos de Cristo Jesus. Antes de comprar qualquer acessório, ou qualquer roupa, ou qualquer coisa, nós temos que lembrar de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Eu sei que esse assunto é bem tenso, mas é tratado assim na palavra de Deus. Por isso, cada um deve examinar a si mesmo, dentro da palavra, fazendo isso com oração, submissão, modéstia, que é um coração humilde, com quebrantamento diante de Deus. Decida diante de Deus se o seu guarda-roupas e condutas precisam de uma mudança. Em nome de Jesus, faça isso. Faça isso. Porque nós vamos entender por que nós estamos falando isso daqui a pouco. Porque Deus, a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aleluia. A roupa fala muito de quem você é. E assim como aquilo que você come, que você veste, que você fala, não é verdade? Fala também. Então Deus está chamando a nossa atenção para não usarmos ou falarmos as coisas só porque o mundo faz. Só porque o mundo mostra que é bom. Não podemos. Você não pode estar pensando assim, mas é só uma roupa de academia. É só uma roupa. E toda roupa de academia tem que ser assim mesmo, coladinha. Esse assim mesmo, amado, significa muito no mundo espiritual. Significa muito mesmo. Esse estereotipo de mulher empoderada que o mundo criou, a mulher do bundão, do peitão, do olhão, esses cílios que mais parecem a Amazônia de tão extenso que já fica até feio, não é verdade? Essa mulher seminua que aparece, vestidos partidos, super sensuais, ou muito colado no corpo também, é imoral aos olhos de Deus e não pode fazer parte do guarda-roupas do cristão, não pode. Isso, o que é que tem por trás de tudo isso? Na verdade, é o espírito da imoralidade. E a intenção desse espírito, qual é? É parar a igreja. É parar a igreja do Senhor Jesus. É nesse ponto que o cristão é golpeado sem perceber. Você pode nem estar percebendo, mas se você está no caminho desse espírito da imoralidade, você começa a usar isso e você vai ser nocauteado. Não vai demorar muito tempo, ou pode demorar algum tempo, mas que a conta vem, porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. É só para isso que ele vem, enganando até mesmo os santos, se possível, para que eles possam cair nesse redemoinho da imoralidade, da sensualidade. E isso vai dominar, muito devagar, vai dominando você, dominando. Você só vai perceber muito tempo depois, porque surgem
outros espíritos através disso no mundo espiritual. Aí você pode ver, você já pode ter notado alguém que anda nesse mundo fazendo essas práticas, com espírito de abatimento emocional. Aí vem os efeitos de tudo isso, o estresse, tristeza profunda, perseguição espiritual, que é para oprimir você mais ainda. Então você começa a ficar revoltado com tudo, o que o pastor falou ali, começa a discordar de tudo, porque você está revoltado, e eu quero viver assim mesmo, e é assim mesmo, e eu discordo porque eu quero. E esse inimigo usa a mídia para fazer tudo isso, para despertar, para tentar aqueles pecados que estão aqui dentro, estão mortos. Ele quer fazer isso todo o tempo, despertar eles. E nós estamos sendo alertados que a nossa maior aflição, amado, na verdade, a nossa maior luta e conflitos, os conflitos do ser humano é contra essa natureza rebelde que eu sempre falo, que habita em nós, e nós vamos continuar na força de Cristo, nos doar a Ele, falando o tempo todo que essa natureza é rebelde mesmo, e ela é nossa inimiga, e é assim que vencemos uma guerra. Essa vontade que Paulo fala, vontade versus espírito, que é essa luta que nós temos todo o tempo, querendo olhar para o mundo. Aí o Espírito Santo de Deus nos chama, assim como Ele está falando hoje aqui, está nos chamando, nós devemos estar preparados, porque nós não estamos imunes, mesmo sendo crente, a tentações e pecados. Mas a palavra de Deus diz que nós temos sim como nos livrar deles, não é verdade? Glória a Deus. Nós nunca seremos derrotados, na verdade, a palavra de Deus diz. Quem nos garante é Jesus que fala, porque Ele já venceu por nós. Aleluia! Nós somos mais que vencedores. Nós temos Jesus, que é a força que habita em nós, a força que nos impulsiona para não cair nesse redemoinho que o mundo da imoralidade está querendo atrair o povo de Deus. Eu também queria falar que se alguém que está aqui, que se sente totalmente nocauteado pelo espírito da imoralidade, eu quero falar para você, com toda a autoridade que Jesus nos dá, que você será liberto, aleluia, no nome santo de Jesus. Eu creio nisso. Satanás tem amarrado você, mas os dias deles estão contados, aleluia, eu creio nisso. Você um dia vai entrar naquela porta da igreja, liberto de toda a opressão que Satanás está tendo. Se não for hoje, aleluia, Deus está tocando em corações aqui nesta noite. E todos aqueles abusos que você sofreu, toda a violência que sofreu dentro da sua própria casa, fez você pensar que Deus não o protegia. Você foi enganado a duvidar do caráter de Deus. Porque as pessoas que foram instituídas para cuidar de você, para lhe proteger, também foram gravemente enganadas pelo espírito da imoralidade. Mas você, eu creio nisso no que eu falo, amados, você vai se levantar de todo esse engano, porque um dia você já foi crente, já creu em Deus, e quando nós declaramos isso, todo o poder das trevas vai ter que sair. Ele pode até se levantar na sua vida, ele pode deixar você no chão, mas você pode crer. Não existe nada maior que Deus. Não existe maior nada que o nosso Deus. A gente tem visto Deus destronando os pecados, fazendo revoluções na vida de muitas pessoas. Nós mesmos somos testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer na nossa vida quando a gente se entrega a Deus. Aleluia. Mas você vai se levantar desse engano, eu creio nisso. Aleluia. E vai ser testemunha viva de Cristo Jesus nesta terra, e vai dizer que Ele salva, cura e liberta. Aleluia.
Eu creio nisso. Que essa paz possa reinar no seu coração. Se você tem um amigo assim, se você tem um irmão, se você tem um filho, que essa paz possa invadir agora o seu coração. Que Deus, Ele vai salvar. Você pode crer nisso. Eu não sei quanto tempo vai demorar para ele entrar por aquela porta e dizer que só Jesus salva, só Jesus cura e só Jesus batiza com teu Santo Espírito. Aleluia. Glória, glória, glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és santo, eu creio em ti, Jesus. As especialidades destes monstros, desses espíritos da imoralidade, é a depravação moral e espiritual da família. Nós vemos isso, porque ele tem feito enganado, feito estrago, destruídos as famílias. E por isso nós devemos orar por esses jovens, porque nós vemos jovens desonrando o seu próprio corpo, fazendo coisas que adoecem o coração de Deus. Mas mesmo assim, você terá libertação total. A palavra de Deus garante isso. E não é só com essa ordem que eu dei agora, no nome de Jesus, não, que vai acontecer. Porque você tem que fechar todas as aberturas por onde elas entram. Nós temos que fazer isso também. Então, cuidado, amados, cuidado, jovem querido, jovem do Senhor Jesus, sacerdócio santo, povo eleito, cuidado, não se deixe levar por esse redemoinho que tem levado os jovens na imoralidade, na sensualidade. Cuidado ao ir lá no bar para acompanhar a turma da escola, aquela ida lá na boate só para comemorar o aniversário de um amigo, muito cuidado. Aquela revolta de fazer algo errado só para provocar os seus pais porque eles falharam com você. Muito cuidado. Tudo isso não tem nada de inocente. Pode ser a porta por onde tudo pode começar a entrar na sua vida, esses demônios, esses espíritos, para acabar com a sua vida. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor. Louvado seja o nosso Deus por ter nos instruído nesta noite, da forma tão maravilhosa, de ter abraçado em nós, com esse amor tão grande. A graça de Deus está disponível para aqueles que confessam seus pecados, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Aleluia. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não tem, nem o conhece. Mas vocês o conhecem porque Ele está com você e viverá em você. Foi Jesus que disse isso. Aleluia. Ele está em nós. Jesus disse, em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós e é mais forte do que aquele que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Eu não sei, amados, em que momento o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, mas eu tenho certeza que Ele tocou. Ele tocou profundamente o seu coração. Você sabe onde foi que Ele tocou. Jesus é a fonte da divina graça. Ele remove o que não presta. É Jesus que faz isso, aleluia. Só Ele tem esse poder de fazer isso, aleluia. Você não tem poder para salvar você mesmo desse redemoinho da imoralidade, da sensualidade. Você não pode dominar os seus desejos impuros, aleluia. Você não pode dominar a sua ira, o seu ódio, a sua fraqueza. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso, aleluia. É chegada a hora de você se reconciliar com o Pai, aleluia.
É chegado esse momento. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou, depois de ouvir essa palavra, depois de saber que não tem nada de inocente naquilo que você pensava que era certo. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Deus eterno, Pai, amado de nossas almas, ó Jesus, entregamos a Ti, Jesus, nossa vida, nosso espírito. Senhor, nós necessitamos muito de Ti. Não nos deixa cair nesse redemoinho da imoralidade, da corrupção que o mundo tem mostrado para nós. Mas nos livra, Deus, livra os Teus filhos, Jesus. Livra este lugar, Senhor amado, de toda a imoralidade, a sensualidade que este mundo tem levantado, jogado na cara dos cristãos, Senhor. Mas nós somos um povo forte, nós nos levantamos como nação santa, sacerdócio eleito, povo escolhido de Deus, para combater todas as artimanhas que Satanás tem tentando enganar os nossos jovens, os nossos filhos, a nossa geração. Que essa geração seja tomada por Ti, Jesus. Que essa geração seja eleita por Ti, Jesus. Que essa geração tenha uma modificação de mente, que não se deixe abalar pelo espírito da sensualidade, pela enganação de Satanás. No nome santo de Jesus, eu creio nisso, porque a Tua palavra diz, Senhor, que se nós deixarmos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, Tu vais cuidar dela, Jesus, e vai nos fazer mais que vencedores. Obrigada, Jesus, porque Tu falaste conosco hoje fortemente. Tu nos ensinaste coisas do Teu reino, segredos que estão na Tua palavra, Deus. Obrigada, Jesus, porque Tu continua a olhar para nós. Tu continua falando conosco todos os dias. Eu Te agradeço e coloco uma unção no nome de Jesus sobre esses jovens. Jesus, que Tu possa, Senhor, levantar jovens firmado na Tua palavra, Deus, consagrado a Ti, Senhor, que não se iluda com os prazeres do mundo, com o glamour que esse mundo dá, Senhor amado, com esse estereotipo que o mundo está querendo colocar no meio da igreja. Seja banido no nome santo de Jesus. Agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito. Amém e amém. Aleluia. Você possa saudar o Senhor, aplaudir o Senhor pela vida da tia Dete, por ter derramado nesse altar a palavra do Senhor. O Senhor levante jovens cheias de beleza e santidade ao Senhor, amém? O Senhor levante nesse lugar, queridos, jovens que são adornadas não pela luxúria, pela sensualidade, mas jovens que carregam o Espírito Santo de Deus dentro de si e que vão chamar a atenção dos seus amados. Por isso, amém, que o Senhor santifique também os olhos de cada menino aqui, que não seja seduzido pela sensualidade de uma jovem, mas que enxergue a doçura do Espírito Santo dentro de cada moça, amém? Oh, aleluia. Erga suas mãos, nós já estamos encerrando. Logo em seguida a bênção, nós vamos louvar o Senhor, amém? Nós ainda temos tempo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre, amém? Vamos louvar, querido. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu.